Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa em uma noite de trovoadas. O mundo estava condenado. Camaradas que lutaram lado a lado, arriscando suas vidas em uma batalha infernal, estavam todos mortos. Os 10 cavaleiros mais fortes que protegiam o continente haviam esgotado toda sua mana e energia vital. E sobre a vasta terra contaminada que se estendia diante de Tine, só a morte perdurava. Tine arrastou o martelo atrás de si enquanto segurava seu estômago com a sua mão. Os cadáveres de seus companheiros jaziam no chão. Todo aquele massacre foi causado por uma única entidade. O comandante demônio, Gula. Os olhos do monstro se iluminaram e ele disse que era impressionante para um humano resistir e ser tão forte. Ele queria saber qual era o nome do último sobrevivente. O demônio esticou sua mão e perguntou se o nome do homem era Tine. Gula admitia que ele era forte, contudo, já deveria estar ciente que todo aquele esforço de todos eles estava longe de ser o suficiente para matá-lo. Tine ouviu em silêncio a provocação do monstro. Reunindo toda a sua energia restante, ele se preparou para seu último ataque. Um brilho intenso apareceu ao redor de seu martelo. Ele saltou em direção ao monstro e balançou sua arma enquanto gritava furiosamente. Sua habilidade Marreta Relâmpago foi ativada, mas o demônio defendeu o golpe com seu braço e rindo, disse que aquilo era um esforço inútil, o humano deveria desistir logo. Tine olhou furiosamente e gritou que ele deveria calar a boca. Reunindo sua força restante, ele aplicou mais força em seu martelo e sua habilidade Objurgação do Meteoro atravessou a defesa de Gula. O monstro foi partido ao meio. Rangendo os dentes, Tine disse que o demônio era muito barulhento. Um relâmpago brilhante apareceu depois do ataque e uma explosão devastadora irrompeu. Tine sorriu e disse que finalmente havia um pouco de paz. Ele estava parado no meio da cratera, agachado se apoiando em sua arma. Ele percebeu que logo morreria também junto do demônio. Havia um rombo em seu estômago e ele se manteve vivo por conta da sua mana, mas rangendo os dentes ele sentiu que sua mana estava quase acabada após aquele último ataque. Tine se perguntou se havia feito tudo de errado desde o início de sua jornada. O treinamento de mana era um conhecimento exclusivo de nobres e cavaleiros distintos. Portanto, alguém pobre como ele teve que superar inúmeras falhas, avançando mais lentamente do que qualquer outro. E escalar até o topo estando no fundo do poço. Mesmo assim ele sempre acreditou que podia superar esses desafios. Mas Tine se perguntou se esse era realmente o caso. Se ele apenas pudesse treinar com métodos apropriados desde o início, talvez ele poderia ter salvado o continente inteiro e todos que morreram em meio àquela guerra. Sua mana acabou e logo o sangue começou a escorrer pelos seus ferimentos. O comandante demônio Gula era realmente diferenciado e muito forte, mas ele era apenas o 7º entre todos os comandantes do exército demoníaco. Tine se perguntou quão poderosos eram os outros comandantes e o rei demônio. Agachado no chão esperando seu fim, Tine ouviu alguém o chamar. Ele se virou procurando e ficou surpreso olhando que o imperador da espada, Asgard von Valentia, ainda estava vivo. Fechando os olhos, o homem respondeu que, infelizmente, morreria em breve. Olhando para Tine, Asgard disse que queria fazer uma pergunta antes de falecer. A mão decepada de Gula atravessava seu corpo. Ele perguntou por que Tine não havia fugido daquela batalha. Tine ficou confuso com a pergunta e perguntou sobre o que o Imperador da Espada estava falando. Asgard disse que tinha ouvido falar que Tine nasceu nas favelas e perguntou se ele não tinha algo a proteger. Franzindo a testa, ele acrescentou que as coisas devem ter sido muito difíceis para Tine. Antes que Asgard continuasse falando, Tine interrompeu e disse que agora estava entendendo o que ele queria perguntar. Sua resposta foi que era vergonhoso. O Imperador da Espada ficou olhando sem entender. Tine continuou dizendo que ele odiava ser um fardo. Um homem deveria ser confiante. Fugir era coisa de pessoas fracas e ele não gostava de parecer fraco. Asgard fechou os olhos e começou a rir alto. Olhando para ele, Tine disse que via que ele ainda tinha força para rir. Asgard tentou parar de rir e disse que era uma ótima resposta, isso era o suficiente. Ele deveria confiar no talento que fez Tine ser um dos 10 cavaleiros mais fortes mesmo vindo de origem humilde. Sorrindo, Asgard disse que quando Tine voltasse, deveria procurá-lo. Tine perguntou que maluquice era aquela que o Imperador da Espada estava falando. Asgard disse que é claro, ele não acreditaria nele se simplesmente viesse até ele de maneira imprudente,
Seu antigo ele não acreditaria em nada. Então, ele contaria um de seus segredos a Tiny. Apontando para o anel, Asgard disse que o nome de nascença de sua filha era Lila em homenagem à flor favorita dele e de sua esposa. Tiny ficou espantado com o brilho que começou a cercá-lo. Asgard disse que, sendo sincero, embora não gostasse muito daquela flor, esta era a parte mais importante do segredo, não podia se esquecer dessa parte. Baixando a cabeça, ele acrescentou que Tiny deveria encontrá-lo o mais rápido possível. Com os olhos arregalados, Tiny perguntou o que estava acontecendo. Ele congelou de espanto e percebeu que estava perdendo a consciência. Ele se perguntou se estava morrendo. Depois de toda a escuridão, Tiny abriu os olhos novamente. Deitado na cama, ele pensou que o quarto parecia familiar. Ele se perguntou se os mortos também sonham. Virando o rosto, Tiny se perguntou se aquilo também era um sonho. Ele não acreditava que teria que aguentar esse passado outra vez. Um passado horrível no qual o corpo da sua irmã foi levado embora logo depois dela morrer. Rangendo os dentes, ele pensou que quando ela morreu, aqueles caras invadiram. Olhando para a porta, ele ouviu os homens chegando. Tiny pensou que foi ele que escondeu o anel, mas sua irmã foi espancada enquanto tentava o proteger. De repente, 2 homens invadiram o quarto. Um deles, o careca, disse que o Wolf quase os espancou por causa daquela mulher. Eles tinham que ensinar uma lição para que ela não fizesse aquilo de novo no futuro. O homem se aproximou dela e chutou violentamente a cadeira, mandando que ela acordasse. Olhando aquela situação, Tiny pensou que ele esteve à beira da morte por vários dias e mal sobreviveu com seu corpo frágil. Sua irmã morreu enquanto cuidava dele, apesar de também estar machucada. O corpo dela caiu no chão devido ao chute. Um dos homens perguntou o que havia acontecido, se ela havia morrido depois de um único chute. O careca riu e disse que aquele era seu chute hectopascal. Tiny olhou com raiva e pensou que apesar de eles saberem que sua irmã estava morta, eles não pararam. Como se isso não fosse o bastante, eles até mesmo tentaram levar o corpo dela. Baixando a cabeça, o homem careca perguntou o que deveriam fazer com ela, já que ela já estava morta. Seu comparsa, agachado perto do corpo da mulher, respondeu que conheciam os depravados que gostavam de cadáveres. Além disso, os órgãos dela ainda estavam frescos e dariam um bom dinheiro. Olhando para aquela cena, Tiny só conseguia pensar que queria que eles parassem. Ele fechou os olhos e se perguntou se não conseguia proteger nada mesmo em seus sonhos. Tiny tentou levantar a mão desesperadamente. Ele implorava para seu corpo responder e se mover. De repente, um brilho apareceu ao redor de sua mão. Tiny olhou para ela surpreso e pensou que havia conseguido. Ele estendeu os braços e saltou gritando para eles pararem. Tiny arremessou o homem para trás com o impacto do seu corpo. Ele voou contra a parede. Sentado no chão, o homem perguntou, olhando para o garoto, o que diabos estava acontecendo. Ele se levantou xingando o garoto. O bandido olhou para ele furiosamente e disse que a criança tinha enlouquecido e estava a fim de morrer. Os 2 homens começaram a espancar Tiny, gritando para ele se ferrar e sair de cima do cadáver. Tiny ficou em silêncio aguentando a dor enquanto protegia o corpo de sua irmã. Os homens olharam para ele furiosamente. O bandido cuspiu e disse que aquela criança era uma escória persistente, e o outro acrescentou que esperava que ele tivesse uma boa vida com uma irmã morta. Tiny continuou protegendo sua irmã enquanto permaneceu em silêncio vendo os homens irem embora. Ele olhou para sua irmã e se perguntou o que estava acontecendo. Tudo estava diferente do passado. O pensamento surgiu de que ele teve esse sonho repetidamente. Mas agora o final havia mudado. O final do pesadelo que ele teve até agora mudou. Ele se perguntou por que isso aconteceu tão de repente. Além disso, nessa idade ele não conseguia usar mana. Se lembrando das palavras do Imperador da Espada, Tiny se perguntou se Asgard realmente o tinha enviado para o passado. Rangendo os dentes, ele pensou que tudo estava acontecendo na realidade. Talvez fosse possível mudar o futuro. Tiny começou a chorar, gritando que o maldito velho deveria tê-lo enviado um pouco mais no passado, dessa forma ele teria conseguido salvar sua irmã. De repente, sangue saiu de sua boca. Baixando a cabeça, Tiny disse que nessa época seu corpo era muito frágil. E então pensou que estava ciente de que estava apenas desabafando inutilmente, nada mudaria. Rangendo os dentes, ele pensou que o Imperador da Espada não estava confiante em sua própria força. Olhando para sua irmã,
Tiny pensou que consideraria isso tudo como uma chance de deixar sua irmã descansar em paz. Lágrimas apareceram em seus olhos, e ele pensou que em sua vida passada, não teve a chance de se despedir e enterrá-la. Se lembrando das palavras de Asgard dizendo para encontrá-lo o mais rápido possível. Tiny enxugou as lágrimas, e pensou que deixaria o Imperador da Espada esperar um pouco. Ele tinha que terminar uma coisa antes de seguir em frente. O bastardo que mandou matar sua irmã era chamado de Wolf. Cerrando o punho, Tiny pensou que em sua vida passada ele quase o matou depois de quebrar sua coluna, mas nesta vida ele se vingaria completamente. Ele olhou para baixo e pensou que antes disso, precisava levar sua irmã para um lugar. Uma vista do templo se abriu. Erina estava deitada em um caixão repleto de pétalas. Tiny e Erina não possuíam o mesmo sangue, tudo o que tinham em comum eram os olhos e cabelos escuros que eram raros naquele continente. Muitas pessoas entre os invasores evitavam ou prejudicavam Tiny por causa disso, mas sua irmã lhe disse para se lembrar dela e dos outros que já se foram. Foi ela que lhe deu o nome de Tiny e o tratou com amor e carinho genuíno. Tiny pensou que não podia acreditar que teria que enterrá-la sem retribuir por todo o bem que ela havia feito por ele. Segurando a Bíblia em mãos, o padre disse que em nome de Deus, o Criador do céu e da terra, rezava pelo repouso eterno da irmã Erina, que ela fosse acolhida pelo Senhor para todo sempre. Emma, uma amiga de Erina, olhava para Tiny e pensava se Tiny estava daquela maneira porque Erina morreu. Mas ele parecia que havia mudado um pouco. Ainda pouco, quando chegou ao quarto de Erina e a viu no chão. Emma ficou espantada vendo aquela criança e se perguntou se ela estava realmente tomando sopa em frente ao corpo da irmã dele. Emma não conseguia acreditar naquela situação, mas ficou ainda mais chocada ao ver que as feridas da criança se curavam quase instantaneamente. Tiny se levantou e pegou o corpo de Erina no colo. Estendendo os braços, Emma perguntou para onde ele estava levando daquele jeito, mas o garoto apenas respondeu que estava tudo bem. Espantada, Emma disse que não estava tudo bem, ele não estava bem. Ela não entendia porque Tiny sempre escutava o que Erina dizia, mas não o que ela falava, mas ele não podia fazer isso. Olhando para ela, Tiny apenas agradeceu pela comida e por cuidar dele. Ele com certeza iria retribuir o favor. Ele saiu com o corpo de sua irmã e fechou a porta. Emma ficou assustada, pois não esperava aquela reação e depois que voltou a si, gritou pedindo que Tiny a esperasse. O funeral iniciou logo depois disso. Ela queria saber o que estava se passando na cabeça daquela criança. Olhando tristemente para sua irmã, Tiny pensou que essa era a única maneira de retribuir sua bondade, dando um enterro digno para ela. Ele cerrou os punhos e refletiu que não havia necessidade de se culpar e se desencorajar. Isso era o que Erina mais iria querer. Se lembrando de sua irmã, ela lhe dizia para ser sempre confiante e manter a cabeça erguida. Isso era o que Erina sempre repetia para ele. Parado perto do caixão, Tiny pensou que com certeza seguiria as palavras de sua irmã e levantando a cabeça, pediu que ela o vigiasse lá do céu. Ele não teria nenhum arrependimento dessa vez. Um mês se passou desde então. Tiny estava parado no meio da cidade. Sorrindo, ele disse que era a hora de começar. Ele foi em direção à mansão no alto da montanha. 2 homens estavam de guarda no portão e olhando para ele, o homem perguntou se não era aquele garoto mendigo que vivia nas favelas. Seu comparsa disse que agora eles podiam coletar o dinheiro depois. Franzindo a testa, Tiny perguntou se o Wolf estava lá. Arregaçando as mangas, o homem perguntou como ele ousava dizer aquele nome em voz alta. Se preparando para dar um forte tapa, ele disse que a criança estava fora de si e precisava de uma lição. Tiny agarrou sua mão e perguntou por quê. Ele sorriu, apertou o pulso do bandido e perguntou o que tinha de errado em dizer o nome de Wolf. O homem gritou de dor. Seu braço havia sido quebrado. Ele caiu no chão se contorcendo. Tiny andou calmamente em direção ao outro bandido. O bandido estava desesperado, perguntando o que tinha acontecido com aquela criança. Em pavor, o bandido se perguntou se ele havia sido possuído por um demônio ou algo assim. O homem refletiu que isso não importava, era apenas um pirralho na sua frente. Então o agarrou abruptamente. Ele tentou levantá-lo, pensando que simplesmente o jogaria para longe dali. O bandido cerrou os dentes fazendo muita força e se perguntou o que estava acontecendo, por que aquela criança era tão pesada. Tiny perguntou se o bandido estava confuso. Disse que ele era mais pesado do que parecia. Sorrindo, Tiny disse para não se esforçar demais e apenas desistir. Chutando o homem,
Tiny disse que ele não conseguiria levantá-lo mesmo que continuasse tentando. Olhando para frente, Tiny pensou que estava indo tudo bem, seu corpo de mana já estava naquele estágio. Em sua vida passada, não foi capaz de fazer isso tão cedo. Através da fusão perfeita de um corpo de mana com um corpo físico, era possível ter o resultado de tornar o usuário mais forte. Esse era o núcleo da técnica secreta que Tiny levou anos para desenvolver. Era uma técnica poderosa, mas tinha o efeito colateral de precisar comer mais que o normal. Tiny se lembrou de Emma olhando e dizendo que ele havia comido todo o seu suprimento de 10 dias que estava ali. Tiny apenas pensou que estava muito feliz que Emma o ajudou tanto. Voltando de seus pensamentos, o bandido caiu no chão. Caminhando em direção a ele, Tiny disse que ao refazer seu corpo de mana acabou notando algo. Agora que despertou sua mana, ele tinha mais facilidade em encontrar pontos fracos depois que seu corpo foi debilitado. O bandido se virou e perguntou sobre o que ele estava falando. Agarrando sua perna, Tiny respondeu que estava apenas agradecendo por terem quebrado todo o seu corpo. Ele levantou o homem e o jogou contra o portão, fazendo-o abrir com o impacto. O bandido voou direto para dentro da mansão. As pessoas olharam para ele surpresas, se perguntando se era um intruso. Tiny caminhou pela fumaça e alguém perguntou quem diabos ele era. Ele sorriu enquanto ouvia um dos bandidos dizendo que era apenas um pivete das favelas. Um brilho apareceu ao redor de Tiny enquanto ele caminhava em direção aos bandidos. Um deles perguntou se ele tinha vindo sozinho. Dois deles observavam do andar de cima com os olhos sedentos por sangue. Um dos homens perto de Tiny perguntou o que ele faria ali sem uma arma. Correndo para frente, Tiny perguntou o que fazia ele pensar que ele não tinha uma. Ele agarrou a perna do homem abruptamente e, sorrindo, disse que tinha uma bem ali. O homem gritou de medo enquanto Tiny o balançava em direção aos outros. Ele atingiu vários bandidos e objetos. O bandido que foi arremessado pela porta e estava encostado na escada. Ele olhava espantado. Ele congelou vendo seus comparsas voarem em sua direção. De repente, Tiny se aproximou dele e balançou seu comparsa em sua direção. O impacto da batida ecoou pelo salão. Os dois ficaram inconscientes no chão. Tiny ficou parado e olhou para o segundo andar. Disse que tinha terminado com os vermes pequenos, o que restava eram os irmãos Randers. O chamando, Tiny perguntou por que eles não desciam um pouco para a diversão. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.